Wagner Villaron. Ao lado do Wagner Villaron, já caiu uma... Parece que já desceu ali o Sereno, o sereno sobre Chapecó. Uma partida que quebrou as pernas de muito apostador essa noite. Boa noite, Odinei. Boa noite, Villaron. Boa noite para você, Thiago. Boa noite, Roger, Lofredo. Pois é, o campeão brasileiro jogando a sua primeira partida fora de casa, né? E sempre a Chapecoense aqui é um adversário indigesto. O time do Palmeiras hoje, como você falou, quebrou as pernas de muita gente que apostou no Cartola, né? Trazendo um time alternativo. Villaron estava acompanhando aqui as redes sociais, muito torcedor do Palmeiras, apaixonado pelo Cuca, dizendo que ele errou. Ah, Cuca, poupa time, vai jogar contra o Atlético Tucumã no meio de semana, põe todo mundo. Se tivesse vencido, não teria reclamação. Mas quando você monta um elenco desse tamanho, não é pra você aproveitá-lo? Antes de mais nada, deixa eu dar boa noite pra todo mundo lá. Eu tava ouvindo a história do Raul e do Leandro. Se for tocar em mim, toca no pé, viu? Começa por aí. Dependendo da minha fase, não toca em mim. Mas, Odinei, a questão do... Depois que o resultado acontece, aí fica mais fácil, né? O pessoal criticar e tal... Mas quando você assume, opta por fazer uma escalação como o Cuca fez aqui em Chapecó, você assume alguns riscos. O principal deles é o que a gente viu aqui. O desentrosamento, a falta de ritmo, a estratégia de jogo do Palmeiras, o plano de jogo do Cuca, ele permaneceu inalterado. Só que, claro, quando você tem o time principal, a realização disso em campo é muito mais bem executada. Hoje a gente viu... indícios de uma equipe que ali, nitidamente desentrosada, jogadores tendo que carregar a bola há muito tempo, sem opção de passe, os jogadores que entraram no segundo tempo não conseguiram o resultado que o técnico esperava. A Chapecoense, por sua vez, aproveitou o fator mando, o fator torcida. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, começou a jogar praticamente o tempo todo no campo de ataque do Palmeiras. E que detalhe interessante do time da Chape, né? Estreou, a gente tá mostrando ali o gol da Chapecoense, primeiro toque do Neném, um bolão pro Rossi, joga a bola por dentro, na bola dividida ali do Tietê com o atacante Rossi, a bola sobrou pro Luiz Antônio, 1-0 pro time da Chape. A Chape que estreou na competição contra o Corinthians fora de casa, empatou por 1-1, foi pra Argentina, venceu o Lanús por 2-1 lá, chegou aqui em Chapecó, o aeroporto estava fechado, foi lá para Porto Alegre, voltou de ônibus e mesmo assim o técnico Mancini colocou todo mundo, 3 pontos a mais pro time da Chape. Odinei, amigos, teve essa questão do bastidor também, né? Se do lado do Palmeiras tem um jogo importante no próximo meio de semana, se bem que o Palmeiras está numa situação bem tranquila, né? Um empate, até uma derrota por um gol de diferença, assegura o Palmeiras na próxima fase. A Chapecoense teve esse boom de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que você conseguiu um resultado muito importante na Argentina, venceu o Lanús lá dentro, teve toda aquela questão da escalação, enfim, que você vai perder pontos, a eliminação tá iminente, a logística de retorno muito complicada. Então a gente teve um pré-jogo aqui de Chapecó complicado, complexo para os dois lados. Bom, para quem não acompanhou o jogo, né, gente, dos titulares do Palmeiras, apenas o Praz, o Tietê e também o William. Galera pegando muito no pé do Roger Guedes, que teve mais uma chance, não foi bem. O Rafael Veiga também não se apresentou bem. E hoje a estreia do Juninho, esse menino, pelo jeito, vai ser muito importante no elenco do Palmeiras aí, rapaziada. O que vocês acharam da ideia do Cuca de entrar com esse time mistaço? A princípio eu não gosto de time misto. Assim, primeira derrota do Cuca com muito misto. Eu falo assim, vou poupar 3 jogadores, vou poupar 4 jogadores. Acho que está dentro de um bom plano. Quando você tira o time inteiro, praticamente, como fez o Palmeiras, a tendência é acontecer o que aconteceu. Você ter um pouco mais de dificuldade contra adversários, e adversários que disputam as mesmas competições que o Palmeiras. A Chapecoense está no Brasileiro e na Libertadores, ou seja, é um time forte. Então correu o risco de acontecer o que aconteceu hoje, perder 3 pontos. Lofredo, voltar lá com o Odinei, que eu acho que já tem treinador falando em Chapecó. Isso, quem está acompanhando aqui o lado do Palmeiras é o Thiago Crespo, conversando com o técnico campeão brasileiro. E aí fica a mercê. Como não fez, fica um jogo perigoso até o fim, a bola aérea da Chapecoense é muito forte. E um jogo que se arrastava para o 0-0, devido às duas equipes marcarem mais do que armarem. No jogo de hoje, nós uma falta na intermediária pelo lado direito, tomamos um contra-ataque, desse contra-ataque resultou o gol da Chape, então não tenho o que falar, o que reclamar, foram mais eficazes, né?
um jogo que eu acho que poderia ir por um empate, acabou se perdendo, tirar lições, né? A gente sempre tem que tirar lição de um jogo para jogos na frente, importantes também, que a gente vai ter. Saber se posicionar, saber que você empatando até o fim é uma chance maior de você ganhar quando um jogo é complicado assim. Então, lições que esse grupo vai tirar para jogos importantes em mata-matas que vão ocorrer aí para frente. Acho que o desentrosamento pegou um pouco com o fato de você ter escalado um time radicalmente diferente daquele da semana passada? Acho que pega um pouco, mas não serve como justificativa porque eles treinam juntos sempre, quando você faz os treinos. No dia seguinte do jogo, eles treinam contra a equipe júnior, enfim. Eles têm um certo conhecimento, não todos, né? Alguns. Hoje nós lançamos o Iacovelli, lançamos o Juninho, que foi a primeira vez. Esses sim podem ter sentido, mas eu vi atrás a defesa muito sólida no primeiro tempo. No segundo tempo, cedemos alguns contra-ataques, não por questão deles, né? E sim por uma cedida de espaço que a gente deu. Não tenho que lamentar, é apenas não somar ponto, que é ruim, mas a estratégia que foi lançada foi pensando na quarta-feira. Então, quem ficou lá em São Paulo não ficou descansando, ficou treinando. E tinham que trabalhar alguma coisa, e diferente de um jogo, em que eles podiam vir e ter uma lesão ou coisa assim, e você perder jogador importante. Trabalhamos bem, eles ontem, hoje de manhã, e vamos trabalhar amanhã para quarta, eles estarem super inteiro e quem sabe até sábado também poderem jogar. Como é que é ser o comandante de uma equipe que disputa campeonatos como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, com um curto espaço de recuperação? Queria até falar com o profissional, né, o treinador, porque a gente conversando com o Mancini, ele também disse, a dificuldade foi muito grande para mobilizar uma equipe, ele teve problemas na volta da Argentina também. Corre-se sério risco, né? A Chape sabe jogar em casa, mas corre um sério risco. A gente tem aí jogadores que jogaram no meio de semana que jogam e ficam à mercê de ter uma lesão. A gente não pode correr esse risco, né? Nós jogamos domingo, quarta, e você jogar no sábado, para alguns jogadores já estava pesado. Também não era garantia de vitória se eles viessem, a gente tem que deixar bem claro, mas ficaram trabalhando numa condição que quarta vão estar 100%. E tomara na frente que a gente recupere esses pontos perdidos aqui. O Palmeiras aqui, eu acho que dificilmente ganhou e segue infelizmente assim, mas a gente recupera na frente. Você já falou que você já manifestou a vontade de ter um centroavante ainda para o Campeonato Brasileiro, até por ter perdido já o Alexandre e o Rafael Marques. Hoje você colocou o Iacovelli e o Eric, que são jogadores de mais velocidade. Palmeiras tem muita pressa em ter esse atacante, esse centroavante de área mesmo, essa referência na área? Nós temos o Borja, e hoje o Borja está com alguma dificuldade de entender o jogo, vai e vem. Você pode ver que muitas vezes que a gente está retrocedendo, a bola cai e ele fica na zona de impedimento. Ele jogava assim. Hoje ele ficou fazendo um trabalho desse tipo, técnico, da maneira de que ele possa entrar em jogo nas diversas situações de jogo. Do lado da bola, do outro lado, vir fazer o pivô. Então ele ficou fazendo esse trabalho dentro de um desgaste que ele estava, ele e o Guerra, para que quarta eles estejam bem. Lógico que se você não tem ele, você tem, né, uma carência, né? E as coisas já aconteceram para que isso possa acontecer da vinda de um jogador, mas com muita calma, para a gente não ter erro, fazer a coisa bem certinha com calma. Tá certo. Tá aí o Cuca, então, técnico do Palmeiras. Eu volto com vocês aí no estúdio. Boa, Crespo. Tem um detalhe interessante, né, gente? Cuca, campeão brasileiro, por onde passa, ganha títulos, ele pode fazer isso, né, Vila? Não, eu achei bem legal a entrevista do Cuca, porque vai numa linha que eu estava desconfiado, Odinei. Eu concordo com o Lofredo quando ele fala que talvez se você mexer 3, 4, é até compreensível. Mais radical como foi hoje, a gente já estranha um pouquinho. Mas para mim ficou claro que, além de poupar um ou outro jogador, evitar a lesão, o Cuca queria treinar o time titular. Ele ficou bem incomodado depois do jogo contra o Inter, principalmente a defesa nas bolas paradas, esse vai e vem do Borja para tentar entender a dinâmica do time, né, daqueles 30 metros. Não é só quando você está no ataque, o zagueiro encosta. Quando está lá atrás, o atacante tem que voltar também. Então tem essa questão de entender o espírito da estratégia de jogo do Cuca. Então não é só poupar, na realidade eles estão se preparando para quarta-feira. Os dois times jogam no meio de semana, né, gente? Muita coerência, né, nessa entrevista do Cuca ali.